Existe um tema, eu quero que você já deixe a palavra do Senhor aberta aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, que vai ser o fundamento da nossa reflexão nessa manhã. Existe um tema dentro do cristianismo, dentro da doutrina cristã, revelada segundo o que diz as Escrituras, que é um tema que eu acho essencial e fundamental para nós como crentes. Que poucos temas eles podem ser equiparados à importância da ressurreição. Nós não podemos, nesse sentido, medir a obra de Jesus somente pela sua morte. Não teria adiantado nada Jesus morrer se ele não tivesse ressuscitado. Ninguém hoje, atualmente, nenhum historiador, cientista sério, questiona que, de fato, na Palestina do primeiro século, houve um homem chamado Jesus que morreu pela mão dos romanos. Ninguém mais questiona isso. Isso é um fato histórico, conhecido e aceito pelas pessoas mais sérias. Talvez o que muitos questionem sejam os efeitos da sua morte, porque na concepção evangélica, protestante, Jesus ele morreu com um propósito, ele não morreu como um mártir. A morte dele não foi uma vitória, não foi uma derrota. Na verdade, a morte de Jesus ela foi planejada eternamente, segundo o próprio conselho de Deus que decidiu enviar Jesus para morrer pelos pecadores. Então, falar sobre a morte, todos falam, nem todos aceitam os efeitos vicários, redentivos da morte de Jesus, mas a ressurreição de Jesus, para muitos, é inacreditável, inaceitável. Somente um crente ele consegue aceitar plenamente a ressurreição de Jesus. Ora, a Bíblia nos apresenta não apenas acerca da necessidade da morte do Senhor, mas da necessidade também de sua ressurreição, porque é a ressurreição de Cristo que complementa a sua obra ao morrer na cruz, porque ele é oferta e sacerdote eterno. Ele não é apenas aquele que se oferta, se oferece, mas é aquele que efetua diante de Deus o trabalho de sacerdócio eterno. Havia a necessidade não apenas de Cristo morrer em nosso lugar, mas de retomar diante do Pai o seu lugar eterno, o seu lugar de glória. A morte, então, dada a figura de Jesus, quem ele era Deus e homem, o Verbo eterno que se fez carne, e ele então teve uma vida sem pecado, plenamente sem pecado. Ele não poderia ter sido dominado pela morte, porque a morte é uma condenação para pecadores. Então, a ressurreição, ela nos fala e nos revela muito acerca de Jesus. E 1 Coríntios capítulo 15, dentre tantos problemas que a igreja em Corinto tinha, nós temos um problema, que é um problema que se fundamenta numa doutrina que estava sendo negado por alguns irmãos daquela igreja. Alguns estavam dizendo que mortos não ressuscitavam. Ora, eles julgavam que era impossível que o espírito voltasse para o corpo de alguém. Provavelmente aquela igreja ela estava sendo alvo de uma doutrina que estava surgindo na Grécia naquela época, e Corinto era uma cidade de origem grega, fazia parte do mundo grego na época, e naquela época então surgiu uma doutrina chamada protognosticismo, que dizia o seguinte, que o espírito era bom, mas a matéria era ruim. Ora, isso traz uma série de consequências para a doutrina cristã, porque, por exemplo, quem é o Deus criador de todas as coisas, inclusive da matéria? O próprio Senhor.
Então, os proto-gnosticistas, eles negavam esse Deus do Antigo Testamento que tinha criado todas as coisas, porque eles julgavam que tudo aquilo que era material era ruim, já que a matéria é ruim e a morte é uma libertação do espírito da matéria, não faz sentido você pensar, então, em algo como a ressurreição, porque a ressurreição é o quê? É o espírito sendo ligado novamente à matéria. Então, a igreja em Corinto, ela começa a sofrer influência desse tipo de pensamento. E nós, então, podemos dizer, como para tantas doutrinas que aparecem e desaparecem no meio da igreja, podemos dizer, isso é só mais uma doutrinazinha, isso não tem lá tanta importância. E Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15 todo para combater essa doutrina que no pensamento de alguns era uma coisa um pouco boba. Talvez assim não tão importante com a qual nós devêssemos nos preocupar. Então Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15, porque se eu digo que os mortos não ressuscitam, vou chegar à seguinte conclusão: espera aí, se os mortos não ressuscitam, significam que Jesus ele não ressuscitou. Porque toda a doutrina, ela possui uma série de consequências lógicas, porque a doutrina em si é um sistema. Uma doutrina, ela traz consequência para outras e assim por diante. E toda doutrina possui alguma relação com a vida prática. Se os mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou. É a conclusão lógica do pensamento do versículo 12 e 13 do 1 Coríntios capítulo 15. Caso a ressurreição de Cristo não fosse possível, quer dizer, se o pensamento defendido por alguns irmãos da igreja em Corinto, se de fato isso fosse real, que os mortos não ressuscitariam, ora, então Jesus ele também não teria ressuscitado e toda a fé cristã seria colocada em descrédito. Nada do que a gente fala, nada do que a gente vive, nada do que a gente ensina, nada do que a gente crê, nada do que a gente canta faria o menor sentido, porque toda a fé cristã se fundamenta na morte e na ressurreição de Jesus. Mas de que maneira? Aí Paulo ele escreve 1 Coríntios capítulo 15, e eu quero convidar você a ler comigo versículos 12 a 19, para entender e perceber como a ausência ou a negação da ressurreição de Jesus trariam consequências terríveis para a nossa fé evangélica. Diz assim a palavra do Senhor: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Tudo por causa de uma defesa que surgiu entre os irmãos da igreja de Corinto, de que mortos não ressuscitavam. Mas então o que aconteceria? Ou se nós então decidíssemos começar a negar a ressurreição de Cristo? Primeira consequência é que isso afetaria a nossa pregação, versículos 14 e versículo 15. O que nós falamos acerca da fé cristã precisaria ser revisto, porque nós deveríamos então omitir a ressurreição de Cristo e a nossa própria ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, como os irmãos de Corinto estão começando a defender, nós precisamos retirar das nossas músicas aqueles cânticos que tratam acerca da ressurreição dos mortos. Nós também precisamos rever a fórmula do nosso batismo, porque nós batizamos como um símbolo da morte e da ressurreição do pecador com Cristo.
Como então pregaríamos sobre vitória, baseado na morte humilhante e miserável de Jesus? Como falaríamos acerca da certeza de uma vida eterna de alguém que jamais experimentou a eternidade da ressurreição? Como falar então sobre o amor e a justiça divina? Se ninguém ressuscita na eternidade, se não existe um castigo corporal eterno, como podemos falar que Deus é justo se Ele não tem poder para punir os pecados eternamente daqueles que então morreram e não ressuscitarão mais? Nós precisaríamos então reavaliar aquilo que estamos falando, pregando desse Jesus, que assim como Buda, assim como Allan Kardec, assim como Maomé e tantos homens que se diziam homens e mulheres de Deus, morreram, mas permanecem eternamente em suas sepulturas. Aonde estaria a diferenciação da nossa fé? Aonde estaria então a diferenciação da fé genuinamente cristã se negamos a ressurreição do Senhor? A ressurreição é parte fundamental e essencial daquilo que nós proclamamos como o Evangelho bendito e salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele morreu e ressuscitou para salvar os pecadores. Então não podemos afastar, tirar, excluir, se nós não estamos convictos, tomados de uma plena certeza e convicção de que Jesus ele morreu e ressuscitou por nós, isso consequentemente vai sim afetar a nossa pregação. Isso estava trazendo problema para aqueles irmãos em Corinto. Mas não apenas a pregação, queridos. A negação da ressurreição de Cristo afetaria também a nossa fé. Versículos 14 e 17. Porque nós creríamos em algo ou alguém que não é real. Um Jesus que nós declaramos vivo, mas que na verdade está morto. Nós oramos tendo como mediador Jesus, sendo que ele não tem poder para mediar porque ele está morto. Não é assim que ele nos ensina a orar pedindo no nome dele ao Pai, através do nome dele? A fé então perderia completamente o seu fundamento, porque eu falaria de coisas das quais eu não tenho a menor razão de crer e acreditar. O nosso acesso a Deus seria nulo, porque Jesus ele morreu e ressuscitou para nos preparar um lugar. Ele, como diz Hebreus, é o nosso caminho até Deus. É o caminho, o acesso livre através do véu. Tudo aquilo que foi encerrado com a morte e ressurreição de Cristo, tudo isso deixaria de existir e talvez devêssemos nos voltar aos rudimentos do judaísmo. Aquelas práticas religiosas na tentativa vã de estabelecer um contato com Deus, já que o nosso Jesus morreu, mas não ressuscitou. Enfim, Jesus ele seria como um Buda, como um Krishna, como Allan Kardec ou qualquer outro desses homens que fundaram suas religiões. E então teremos outra condição aqui de pensarmos como poderia Jesus, sendo Deus, ter morrido. Se ele morreu e não ressuscitou, é porque ele não era Deus. E a nossa fé então acaba. Como isso, queridos, afetaria a nossa fé, não no aspecto daquilo que a gente crê, mas no fundamento doutrinário da fé que nós defendemos. Também afetaria o nosso perdão, versículo 17. Porque ressurreição e perdão estão intimamente relacionados. Jesus ele precisava ressuscitar para completar a obra expiatória e nos perdoar. Não é apenas a morte de Jesus, mas é a sua morte e a sua ressurreição que tornam ele o eterno sumo sacerdote, que oferece por si a sua própria oferta pelo nosso pecado. Ele é o nosso intercessor e o nosso sumo sacerdote. Sem a sua ressurreição,
ainda estaríamos na situação de morte espiritual. Romanos capítulo 4, versículo 25, diz: pela justificação recebemos a vida de Cristo, como diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Não apenas a morte de Cristo perdoa pecados, e ela não perdoaria se ela não fosse seguida de uma ressurreição. Então, sem ressurreição, sem perdão. Sem ressurreição, sem culpa tirada. Ainda estaríamos carregando sobre nós todas as nossas iniquidades, não seríamos ouvidos por Deus, não teremos absolutamente nenhuma possibilidade de salvação, porque se diz que Cristo não ressuscitou, e se Ele não ressuscita, então os nossos pecados não podem ser perdoados. Estamos falando de uma doutrina que estava sendo negada então por aqueles irmãos em Corinto. Mas afeta não apenas isso, mas afeta também a nossa esperança, versículo 19. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa vida na eternidade seria incerta. Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar. Mas que lugar é esse? Ele não subiu, ele não ressuscitou, ele continua morto. Não tem lugar nenhum, não tem ninguém no céu. Ele não voltou para o Pai. Ele também disse: para que onde eu estiver, estejais vós também. Aonde ele está? Na sepultura, ele continua morto, enterrado. Estaremos esperando alguém que jamais vai voltar. Ele vai voltar porque ele subiu aos céus, ressurreto. E ele mesmo prometeu que voltaria. Mas se ele não ressuscitou, estamos esperando alguém que não tem a menor condição de cumprir essa promessa de que ele voltaria um dia. E talvez alguns até acrescentem: talvez por isso ele esteja demorando, porque ele não vai voltar, porque ele morreu, mas não ressuscitou. Seria impossível, como diz o versículo 20, versículo 19, viver neste mundo, tendo a nossa percepção acerca do que é o pecado, acerca do que é a nossa vida sem Cristo. Seria impossível viver neste mundo sem a esperança de uma vida eterna. Por isso que o texto, versículo 19, diz que nós seremos as pessoas mais infelizes desse mundo. É como se alguém lhe contasse toda a desgraça, toda a pobreza, toda a miséria desse mundo e dissesse: olha, mas infelizmente o que eu tenho a lhe dizer é que não existe solução para nada disso. O melhor que tem é você esperar o dia da sua morte. E chegando à morte, então, tudo desaparece. Como dizem os testemunhos de Jeová acerca da morte dos ímpios, como dizem os adventistas acerca da condenação dos ímpios, que não é uma condenação eterna. Então a gente vive nesse mundo esperando uma realidade que jamais vai chegar. Só por conta da negação de uma simples doutrina como a ressurreição. Isso é sério, queridos. Nós vivemos hoje num mundo extremamente materialista, cético, em que as pessoas não acreditam mais no que diz a palavra, até os crentes estão deixando de acreditar. E quando eu digo deixando de acreditar, eu não estou falando concordar com determinadas doutrinas evangélicas. Qualquer pessoa, qualquer criança da nossa escola bíblica, como Thomas hoje aqui na escola dominical, falando verdades que ele ouviu. Eu não estou falando de asseverar, concordar ou assinar embaixo determinadas doutrinas que os crentes defendem. Os crentes defendem doutrinas, por exemplo, a ideia de haver apenas um único Deus. Só existe um Deus. Os católicos dizem a mesma coisa. Os muçulmanos dizem a mesma coisa. O que nos então diferencia dessas pessoas? Será que é apenas a doutrina que nós assinamos embaixo? Nós precisamos, queridos, lembrar e saber que toda doutrina necessariamente precisa ter uma consequência em nossa vida prática.
ela está na Escritura não para ser uma espécie de estímulo ao conhecimento intelectual, mas deve nos conduzir à nossa vida prática. E se eu creio em alguém que ressuscitou dentre os mortos, que está vivo, por que eu não oro para essa pessoa como Deus, ele disse que eu deveria orar? Por que eu não aguardo, não tenho expectativa nesse retorno e isso de fato não muda e transforma a minha vida? É porque talvez a minha convicção acerca da ressurreição de Jesus se dê num nível meramente intelectual, de aceitação doutrinária. Mas o meu coração, a minha alma e a minha vida, a atitude, ainda não foi moldada por essa prática de alguém que realmente acredita que um dia eu estarei diante de Deus, perante esse Jesus ressurreto, para prestar contas de tudo que eu fiz na minha vida. Eu quero concluir fazendo 3 breves aplicações. Primeiro, a ressurreição de Cristo é um fato sem igual em toda a história da salvação. Não há o que se comparar, nem todas as ressurreições da Bíblia podem ser comparadas à ressurreição de Jesus. Não tem nenhuma igual. Um fato fundamental: todos os que morreram e foram ressuscitados eram pecadores. Se tivessem permanecido mortos, não teriam do que reclamar. Jesus foi o único que morreu sem ter pecado. Então, nós temos claramente uma diferenciação. Uma outra diferenciação: todos os que morreram, com exceção de Cristo, e foram ressuscitados, voltaram a morrer. Lázaro, o filho da viúva de Sarepta, todos, absolutamente todos, do Antigo e do Novo Testamento, ressuscitados, eles voltaram à vida e depois voltaram ao sono da morte. Jesus, ele é incomparável. E outra coisa, a consequência da ressurreição. A consequência da ressurreição de Lázaro, por exemplo, foi apenas para ele. Ele ressuscitou e o único beneficiário dessa ressurreição foi ele mesmo e talvez a sua família. Só que o Senhor ressuscitou e a sua ressurreição, ela tem consequências para todos aqueles que manifestam nele a sua fé. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Ou seja, aquilo que aconteceu com Cristo, como diz o texto, ele é a primícia daqueles que dormem. Ele é aquele que inicia um novo tempo, inicia uma nova oportunidade, em que os pecadores eles serão ressuscitados. Então isso torna a ressurreição de Cristo inigualável, incomparável. Foi na ressurreição que o Pai sujeitou todas as coisas a Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23. Quando ele ressuscita e toma o seu lugar ao lado do Pai, a ele estão sujeitas absolutamente todas as coisas, nos céus, na terra, embaixo da terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, tudo, absolutamente tudo está sujeito ao poder do soberano Senhor da glória. Isso é para quem? É só para Jesus, não é para mim. Tudo está sujeito a Ele, inclusive a igreja está sujeita ao Senhor por causa da sua ressurreição. Uma segunda consequência, uma segunda aplicação, é por causa da ressurreição é que aguardamos o seu retorno. Esta deveria ser a maior expectativa dos crentes. O nosso anelo, o nosso anseio, o nosso desejo. A ressurreição do Senhor é a garantia do cumprimento de todas as promessas que dizem respeito ao seu retorno. Tudo aconteceu como ele disse, como estava segundo a Escritura, e o fato dele ter ressuscitado e subido aos céus é a garantia do seu próprio retorno, como diz lá no começo do livro de Atos. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Essa é a garantia de que ele voltará um dia. E a terceira e última aplicação, queridos,
O que devemos fazer hoje diante de tal verdade? Como eu falei, toda a doutrina, por mais teórica, digamos assim, que ela seja complicada, complexa, rebuscada, não a balela defendida, por exemplo, pelos mormons, de que você se batiza por aqueles que já morreram, que Paulo, na verdade, eles usam esse texto aqui para defender o batismo pelos mortos, mas Paulo, na verdade, está fazendo uma crítica a isso, e só aparece nesse texto em absolutamente nenhum outro da Escritura. Como então, queridos, essa verdade impacta e transforma a nossa vida? Como isso nos estimula e anima a ter uma vida mais santa e mais comprometida? Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O que é isso? É uma decorrência prática daqueles que foram ressuscitados com Jesus. E nós fomos. E como isso então me faz buscar as coisas do alto? Já que o meu destino, já que a minha realidade não é uma realidade puramente material e física, mas é uma realidade sobrenatural e eterna. Como isso me faz acumular tesouros lá na eternidade, usar as minhas riquezas seculares, minhas riquezas desse mundo, desse tempo, para acumular bens eternos. Como isso tudo é impactado pela realidade de que Jesus ressuscitou e está me esperando lá na eternidade. Está guardando, preparando o meu lugar eterno. Como isso, queridos, impacta a minha vida. Isso é tão sério, é tão complexo e é tão necessário que Romanos capítulo 10, versículo 9, ele fala acerca da salvação. De como uma pessoa chega à salvação. Como diz lá, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A ressurreição é um pré-requisito para a crença, a certeza, a confiança de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, é um fundamento essencial para aquela pessoa que vai alcançar a salvação. Ele pode acreditar na morte, pode acreditar na figura histórica de Jesus, mas se não acredita no milagre sobrenatural da ressurreição de Jesus, ele não chega à salvação. Não, eu acredito que Jesus morreu, mas eu não acredito que ele tenha ressuscitado. Não é salvo. Não vai ser salvo. Ele pode ser bonito, ele pode se vestir direitinho, pode falar direito, pode cantar bem, pode vir para a igreja, mas se ele não acredita no milagre de que Deus ressuscitou, o Pai ressuscitou Jesus, o seu Filho, dentre os mortos, ele não é salvo. Ninguém, absolutamente ninguém, que negue a ressurreição de Jesus será salvo. Por mais bem intencionado que ele seja. Queridos, são doutrinas importantes para a nossa vida. A doutrina da ressurreição de Cristo, ela é importante porque ela diz respeito também à nossa própria ressurreição e de como isso impacta a nossa vida hoje, o que nós fazemos hoje. Talvez a gente não leve isso tanto em consideração e não dê tanta importância a uma doutrina como a doutrina da ressurreição, porque a nossa vida vai muito bem, obrigado. Ou se a nossa vida não vai 100%, mas tem pessoas que estão muito pior ou piores do que a gente. Mas pessoas cuja única esperança e cuja única propriedade seja a eternidade, crer fundamentalmente, essencialmente, na ressurreição de Jesus, bem como na sua própria ressurreição, é indispensável. Num evangelho que é pregado para pessoas perseguidas, para pessoas despossuídas, pessoas que estão vivenciando regimes totalitários, ou por causa da religião muçulmana, ou por causa do comunismo, ou por causa desses malucos ditadores que existem aí, inclusive pela América Latina, e tantas outras situações em que nós encontramos crentes tendo que deixar absolutamente tudo por causa de Jesus. O que sustém e mantém uma pessoa dessa? É a sua crença e sua convicção numa eternidade preparada pelo Senhor.
fundamentada na realidade de que Cristo morreu e ressuscitou pelos pecadores. E nós precisamos, então, manter em nosso coração essa convicção e essa certeza de que o Senhor morreu e ressuscitou por nós. E isso exige que eu tome uma postura no que diz respeito à minha vida, à minha esperança e à minha vida santa, o meu comprometimento com Ele. Qualquer pessoa poderia morrer por mim. Eu morreria pelo meu filho, eu morreria pela minha esposa. Eu só não consigo ressuscitar por eles. E mesmo que eu morresse e ressuscitasse, ainda assim, as benesses da minha própria morte, da minha ressurreição, para eles não variam de absolutamente nada. O que eles lucrariam com isso? Nada. Porque eu não sou Jesus, eu não sou Deus. O Senhor morreu e ressuscitou por nós. E isso deve valer alguma coisa em nosso coração. Como ele está lá no céu, nesse momento, ele está lá no céu. Seu Espírito está em nós. E existe todo um caminho aberto e preparado para nós nos achegarmos a Ele. E nós então somos tão ralos, tentar usar uma palavra, descobrir uma palavra, rasos, superficiais, até nas nossas orações. Daí nós tiramos então a seguinte conclusão de que, sim, de fato Cristo ressuscitou, mas para a gente não é uma realidade tão palpável. Porque se Ele ressuscitou, está no céu querendo receber as minhas orações, por que eu sou tão ruim de oração? Talvez a ressurreição ainda não tenha sido algo que tenha impactado a minha alma. Então devemos, amados, pensar acerca das consequências. Tudo bem, foi uma grande bênção Jesus ter dado a vida por nós e ressuscitado ao terceiro dia. Inigualável o que aconteceu, o que Ele fez. Incomparável em todos os sentidos, em todos os aspectos. Mas o que isso, queridos, me conduz para a comunhão com Ele, para uma vida mais santa, mais comprometida, mais viva, mais acesa. Ressurreição não é algo que eu canto. Ressurreição é algo que eu vivo. Quer um negócio mais pessoal do que a morte? Quer algo mais individual do que a morte? A morte é o seu momento, é você perdendo a sua vida. Quer um negócio mais pessoal do que ressurreição? Então a ressurreição do Senhor nos leva nesse sentimento de que sou eu com Ele, de que a minha experiência, o meu coração, a minha vivência, a transformação pessoal, deu agradecer por aquilo que Ele fez por mim. E isso então deve nos transformar como igreja que celebra a ressurreição do Senhor, que tem a expectativa, boa expectativa, de que Ele morreu, ressuscitou e cumprirá a sua promessa de que um dia Ele vai voltar.